Então, por favor, professor Rômulo, obrigada também pela possibilidade de estar aqui conosco. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, em nome da nossa diretora, Zélia, agradecer o convite da corretora Cláudia de participar neste evento. Eu vou tratar basicamente de dois temas. O primeiro tema dá uma notícia sobre o que é a Fiocruz. Penso que isso seja importante diante de um conjunto de colegas que têm uma formação distinta da nossa, que é da área da saúde. A Fiocruz ela se aproxima das universidades em grande medida, mas ela possui também características muito próprias, que tornam uma instituição mais diversa nesse sentido. Em uma segunda parte, falar de dois trabalhos que a Fiocruz está desenvolvendo em Minas Gerais e que penso que seja de interesse deste seminário. Bom, a Fiocruz ela está dispersa no Brasil, na verdade, está presente em 9 estados, a partir do Rio de Janeiro, que é a sua sede. Entretanto, Minas Gerais também tem uma unidade da Fiocruz, já é a unidade mais antiga, depois da do Rio de Janeiro, e mais outras unidades em vários lugares. A Fiocruz estará completando 120 anos no ano que vem. Nós temos uma força de trabalho considerável, são mais de 12 mil trabalhadores, 5 mil servidores, e há uma diversidade de atividades, onde nós temos uma Escola Nacional de Saúde Pública, portanto, uma escola de pós-graduação, mas também a Fiocruz possui uma escola técnica, possui também uma unidade Fabris, da produção de medicamentos e também vacinas, possui também unidades de desenvolvimento de tecnologia na área da saúde e também possui unidades de atenção à saúde, embora isso seja mais minoritário digamos, no grupo de atividades da Fiocruz. Os números são grandes, como eu falei, é uma unidade bastante expressiva, dispersa no Brasil em vários lugares, tem crescido, e também tem uma presença importante na formação de recursos humanos. Esses números indicam essa presença da Fiocruz, a quantidade de programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado na área da saúde, embora também nós tratemos de outros conteúdos que envolvem ciências humanas e também as ciências do meio ambiente. Com esse core da Fiocruz bem diverso e muito intenso, a Fiocruz ela acaba se constituindo numa instituição singular nesse aspecto. Até mesmo existem poucos paralelos no mundo. Ela surge há 120 anos atrás, muito inspirada nos modelos europeus, na França, na Alemanha, na Inglaterra, mas, ao longo desses 120 anos de existência, ela foi agregando competências que não houve paralelo, pelo menos nessas unidades de referência da Fiocruz. Então, acabou se tornando uma instituição bem grande, com uma presença muito forte na área da saúde, tanto na formulação de políticas de saúde, mas também na produção de insumos para atenção à saúde. Aqui em Minas Gerais, obviamente, nós temos uma estrutura mais modesta e contamos, portanto, com um grupo menor de pesquisadores, sobretudo voltados para a área de ciências, áreas de estudo na área de doenças infecciosas, mas também em outras áreas. E nós possuímos, então, 23 grupos de pesquisa credenciados, tem mais 2 em andamento, e também essas várias outras atividades, 2 programas de pós-graduação. Bom, situando, então, portanto, o lugar da Fiocruz nessa história, da saúde pública brasileira, eu gostaria, então, de chamar a atenção agora para 2 trabalhos da qual nós estamos envolvidos em relação ao desenvolvimento sustentável. A Fiocruz possui uma coordenação de desenvolvimento sustentável, que é coordenada pelo professor Paulo Gadelha, no Rio de Janeiro, e da qual me coube a responsabilidade de fazer a coordenação acadêmica. Então, os estudos que temos feito na área do desenvolvimento sustentável na Fiocruz, de uma certa forma, eles acabam passando aqui por Belo Horizonte. Isso aconteceu também, eu tive previamente, antes de estar na Fiocruz, eu coordenei o Centro Global para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Então, quando eu cheguei na Fiocruz, era natural que pudesse me integrar nesse tipo de atividade. Então, nós temos 2 linhas de trabalho. Nós temos uma linha de trabalho mais em termos de experiências de pesquisa, que tem uma inserção muito grande na agenda do desenvolvimento sustentável, e uma área mais teórica, e eu vou falar um pouco disso para vocês em seguida,
onde a gente tenta desenvolver melhor os conceitos de sustentabilidade. Em relação a esse projeto está vinculado ao desastre de Brumadinho, é um estudo longitudinal sobre as condições relacionadas à saúde da população residente em Brumadinho, Minas Gerais. A equipe de pesquisa, não sei se vocês conseguem ler, ela é coordenada pelo professor Sérgio Viana Peixoto, é o nosso coordenador, envolve, sobretudo, pesquisadores da Fiocruz, mas há também a presença de pesquisadores de outras instituições, inclusive da UFMG. Os objetivos do estudo, basicamente, é analisar os efeitos do desastre de Brumadinho, nós já tínhamos uma experiência prévia também em relação à Mariana, e os efeitos sobre a saúde da população. Então, nós acompanhamos tanto a evolução dos riscos, como os impactos sobre a saúde da população, envolvendo uma gama grande de doenças relacionadas a isso. Algumas, obviamente, crônicas, mas também doenças infecciosas ligadas aos desastres. Vocês estão conseguindo ler? Está legível? Tá, obrigado. Bom, então, esse primeiro estudo, ele visa gerar informações a médio e longo prazo sobre os efeitos de um dos desastres, esse é um dos maiores desastres, como todos vocês sabem, que aconteceram no Brasil, vinculados à mineração, e contribuir para a estruturação dos serviços de saúde frente aos grandes desastres no país, ou seja, que nós tenhamos um maior conhecimento. Esse processo, tanto de Mariana e agora de Brumadinho, ele tem, obviamente, produzido lições diversas em todas as áreas que está vinculado a esse tipo de atividade produtiva, os impactos sobre a vida da comunidade, inclusive também a dimensão ligadas à saúde. No nosso caso, o que nos cabe é compreender os efeitos sobre o meio ambiente e que tem relação com a população dos municípios e também das áreas do entorno, já que os efeitos eles acabam atingindo também as populações circundantes. São efeitos longitudinais, nós temos esse estudo inicial para 4 anos, mas, obviamente, o acompanhamento, o segmento dessas populações será muito mais longo. Então, o objetivo geral é verificar as condições de vida, trabalho e saúde, além das demandas para os serviços de saúde da população residente em Brumadinho, Minas Gerais, após o desastre ocorrido em janeiro de 2019. Além disso, o estudo visa detectar as mudanças ocorridas nessas condições em médio e longo prazos, considerando diferentes níveis de exposição ao referido desastre. Os objetivos específicos, portanto, é a percepção da população em relação ao desastre. Existem estudos em vários lugares sobre isso, e a sobrevivência do medo em relação aos desastres, ela, de uma certa forma, é transmissível. Gerações seguintes, ou quando eram muito jovens, no momento do desastre, ou que nasceram logo depois do desastre, podem, pela convivência com as pessoas que vivenciaram o desastre, também desenvolverem características muito próprias de quem sofreu um trauma desse tipo. O perfil sociodemográfico, comportamentos em saúde, condições de saúde, uso de serviços de saúde, história ocupacional, participação social e condições de alimentação e nutrição. E o exame físico e bioquímico, onde nós vamos buscar evidências que suportem essas observações. É um estudo longitudinal, como eu falei a vocês, de 4 anos, a princípio, envolvendo adolescentes e adultos, uma estimativa de 4.000 participantes. Esta é uma área, e aí são os setores censitários, delimitando as manchas geográficas da qual nós vamos trabalhar. Bom, eu não entrarei em detalhes sobre a metodologia, mas esse slide visa trazer a vocês um pouco uma percepção de quais são os fatores que nós pretendemos observar e também qual é o tipo de abordagem que faremos, tanto do ponto de vista das entrevistas, como os exames de diagnóstico que nós pretendemos utilizar para identificar as patologias em questão. Esse é um segundo trabalho que eu sou o responsável, que está envolvido no melhor desenvolvimento do ferramental da Agenda 2030. A Agenda 2030, todos vocês sabem, ela tem um momento inicial em 2012, aqui no Brasil, quando a conferência definiu, ainda não tinha o nome de Agenda 2030,
mas ela vai evoluir no sentido de 2012 e 2015 e se consolidar como uma agenda para o desenvolvimento nos próximos 15 anos. Observem que esse processo de partir da Declaração do Rio de Janeiro até a construção dos indicadores é uma trajetória de reduções, onde vários conteúdos são perdidos em função de uma necessidade de adaptação para que seja operacionalizável esta agenda, tanto em termos de políticas públicas, como também do ponto de vista conceitual. Esse estudo nosso visa compreender como os indicadores, aí no caso da área da saúde, foram operacionalizados no mundo. Observem o seguinte, bom, essa é a equipe, no sentido mais geral, e a nossa ideia, então, foi comparar. Existem 6 operacionalizações mais conhecidas dos indicadores da Agenda 2030. O primeiro, da UNDESA, que é uma unidade da ONU para o Desenvolvimento Econômico. Depois, o SDSN, que, inclusive, da qual a FMG faz parte, é um dos organizadores deste evento, que é um consórcio, na verdade, de instituições acadêmicas. Nós temos o GBD, que é um outro grupo, também um consórcio. Banco Mundial, Organização Mundial de Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde, porque os indicadores que nos interessam são operacionalizáveis principalmente por essas instituições. O que nós observamos é que a definição do que seja saúde, a descrição dos indicadores, a parte algébrica dos indicadores, o que essas instituições disponibilizam nas suas plataformas, e quais os indicadores que estão disponíveis para os países, há uma variabilidade considerável, tanto no conceito, tanto nas fórmulas, quanto também nos valores que nós conseguimos testar nas várias plataformas. A nossa conclusão é que o processo de operacionalização ele precisa fazer um ajuste, que é a tradição dessas instituições na produção desses indicadores. Então, ninguém vai largar a série histórica, porque houve uma definição em Nova York a respeito de uma fórmula para um determinado indicador. Há um processo de ajuste onde as instituições dizem, olha, o nosso indicador equivale àquele indicador que está listado entre os 232 indicadores na UNDESA ou UN Statistics. Embora isso não ocorra explicitamente na maioria dos casos, mas esse processo está se dando. Então, quando sempre alguém me diz assim, a gente está trabalhando com os indicadores da Agenda 2030, a primeira coisa que eu penso é, mas quais indicadores da Agenda 2030? Qual das alternativas de operacionalização que se está se referindo? A do Banco Mundial? Do SDSN? Da UNDESA? Tem outras também que nós não trabalhamos, que é o consórcio europeu, e os países também, isso também está previsto na própria agenda, fazem lá os seus ajustes. Aqui no Brasil, nós temos estudado tanto a operacionalização do IBGE, quanto também do SESI Paraná, que tem uma operacionalização para os municípios brasileiros, como também dos consórcios municipais. Obviamente, também há diferenças, porque existem tanto as tradições de construção de indicadores, como também a familiaridade que os pesquisadores têm, ou técnicos, de trabalhar com determinados indicadores. Esse gráfico de árvore, vocês podem perceber nesse polígono maior, neste azul mais claro, o polígono maior de todos, são os indicadores, no caso da saúde, onde há convergência de todas as instituições que eu citei. São 20 indicadores. Existem outras situações, nesses polígonos menores e mais coloridos, onde há situações onde só uma das agências utiliza eles como indicadores da saúde. Isso em relação à variabilidade do conceito. Agora, notem que não necessariamente os indicadores que uma agência está usando é o mesmo que a outra está utilizando do ponto de vista algébrico. Às vezes existem variações. Nesse caso, nós privilegiamos o aspecto conceitual, o esforço, portanto, de representar um tema que, do ponto de vista de uma tendência estatística, é mais ou menos equivalente, embora, do ponto de vista algébrico, não seja exatamente a mesma coisa. Nós, então, estudamos também as plataformas. Existem um estudo aqui pormenorizado de cada indicador, de convergência, divergência,
E agora um esforço maior de tentar utilizar esses indicadores, neste caso da Organização Mundial de Saúde, para indicadores de saúde, para tentar entender, do ponto de vista de uma predição para cada um desses indicadores, qual o desempenho dos países em relação ao que poderíamos esperar, considerando a sua capacidade instalada, que, neste caso, a nossa proxy passa a ser a renda bruta. Então, dessa forma, esse indicador quer dizer basicamente o seguinte: considerando a capacidade agregada deste país, o que nós podemos esperar para cada um desses indicadores? Aí depende do tipo de indicador, se a performance vai estar acima do esperado, dentro do esperado ou abaixo do esperado. Dessa forma, nossa intenção é monitorar a capacidade dos países de implementar a agenda e obter mudanças convergentes com os objetivos da agenda. Afinal, esta é uma agenda de mudança e agenda de transformação. Então, espera-se, portanto, que os países tenham capacidade de melhorar as condições de vida de suas populações em relação a vários componentes, já que o nosso objeto é a saúde. No caso da cobertura universal dos sistemas de saúde, é um exemplo mais detalhado, onde nós olhamos, inclusive, a trajetória do Brasil. Para ficar mais simples, vejam, por exemplo, no caso da mortalidade materna. Esses pontinhos em vermelho é o Brasil em vários momentos do seu processo, onde nós temos um decaimento, no caso, uma redução da mortalidade materna, isso, portanto, é uma tendência positiva, mas ainda está acima do que o Brasil poderia entregar se nós considerarmos a capacidade agregada do Brasil medida, na verdade, pela renda bruta. Então, esse é o nosso esforço de construção de um indicador que possa permitir o monitoramento dos países em relação à implementação da agenda. Eu concluo, então, dizendo a vocês o seguinte: este projeto é um projeto financiado pelo Ministério da Saúde por 3 anos, e nós estamos, então, começando a produzir agora os primeiros artigos. Esta metodologia que nós estamos desenvolvendo, ela tem sido compartilhada com outros parceiros em outros países, e estamos fazendo um esforço, portanto, de apresentarmos também a nossa contribuição de como tornar esta ferramenta uma ferramenta mais prática, e não apenas digamos assim, um conjunto de recomendações mais abstratas, onde as interpretações variam muito, e aí, portanto, fica difícil fazer uma comparação mais consistente. Era isso que eu gostaria de apresentar a vocês. Muito obrigado.